Esse salmo é um dos salmos mais preciosos de toda a cultura cristã, isso por conta da sua utilização. Certamente, se você já andou no meio da rua, você talvez viu a primeira frase deste salmo em algum adesivo de carro, talvez num calendário na casa de algum familiar ou amigo. E de uma forma engraçada, talvez tenha visto como eu um dia, que assistindo Ronda Geral, no programa de Cardinô, o meliante que estava sendo preso tinha aqui no braço escrito: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Mas vamos ler esse texto aqui, do versículos de 1 a 6, todo o capítulo, que diz assim: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, Senhor, Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida." Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração para ouvir a palavra do Senhor neste momento. Esteja certo de que quando a palavra de Deus é pregada fielmente, Deus fala. E que nessa noite você possa ouvir o que Ele tem a falar ao seu coração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E coletivamente, ó Deus, reunidos desejosos, ó Deus, de ir ouvir a Tua voz. É fato, Senhor, que várias coisas durante essa semana têm conturbado o nosso coração, têm nos tornado, ó Deus, ansiosos com relação a várias coisas, Senhor. Mas nesse momento nós pedimos para que a Tua palavra, ó Pai, cative o nosso coração e a nossa mente, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos faça ver, ó Deus, o que há de mais precioso nesta vida, ó Deus, que é poder ter um encontro contigo. Que o Senhor me use, Deus, mesmo falho, pecador, como sou, como instrumento da Tua graça na vida de toda a Tua igreja aqui reunida. E que, para a glória do Teu nome, Senhor, o Teu nome seja engrandecido enquanto estivermos entendendo esse texto e ouvindo a Tua voz. Então, me usa, Senhor, como instrumento Teu. Em nome de Cristo, Pai. Amém. Um homem chamado Christopher Wright, ele, em um dos seus livros, explicando como a gente pode entender o Antigo Testamento, ele usa uma ilustração que eu posso aplicar num dado momento daquele filme que a gente assiste de Shrek. Alguém aqui já assistiu Shrek? Quando ele resgata a Fiona lá do castelo, e aí um rei chama ele para ir ao seu reino, e aí ele leva um amigo dele, colega dele que ele conheceu no meio do trajetório, que é um burro. E o nome do reino é tão distante. E aí é interessante porque durante todo o trajeto, que era realmente muito distante, o burro fica perguntando: "A gente já chegou? A gente já chegou?" E aí chega num momento que até Shrek e Fiona eles se irritam e falam: "A gente não chegou ainda, burro." E quando ele menos espera, que ele olha para a janela, eles chegaram no reino. E eu vou me utilizar dessa ilustração para dizer que todo o Antigo Testamento, ele é uma estrada longa, que tem um só destino, que é Cristo Jesus. E que independente dos altos e baixos, histórias e coisas que são relatadas em todos aqueles 39 livros, o destino é Cristo. Então, independente do lugar que você estiver na jornada, independente do livro que você estiver no Antigo Testamento, você pode perguntar: para onde isso aqui está apontando? Para onde estou indo? Para Cristo.
E certamente, quando olhamos para este salmo, e já se distanciando de alguns métodos de interpretação que leva alguns a olhar para esse texto de forma individual, a gente, quando olha para esse texto, a gente precisa tentar interpretar ele de acordo com o contexto dele. Alguns teólogos afirmam que esse salmo aqui ele foi feito juntamente com o Salmo 22 e o 24. E se você olhar a primeira frase do capítulo 22, primeiro versículo, você vai encontrar uma expressão citada na cruz pelo próprio Filho de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ou como diz aqui, por que me abandonaste? Então, se todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, independente do lugar que nós estivermos nele, nós podemos encontrar Cristo. E de uma forma muito clara, esse texto do capítulo 22 fala sobre Cristo, e ele foi construído junto com 22, 23 e 24, falando sobre o Messias. Nós não podemos olhar para o capítulo 23 e achar que esse texto está falando sobre outra pessoa que não seja o próprio Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vai precisar entender que dentro da sua estrutura, o próprio Davi vai apresentar quem é esse Messias e qual foi a sua relação, portanto, com Deus, a partir da sua experiência como pastor. E antes de observarmos isso, é necessário lembrar que o capítulo 22 de Salmos, ele fala sobre o sofrimento do Messias, a ponto dele olhar para Deus e ver o próprio Pai o abandonando, naquela cena terrível, mas gloriosa e vitoriosa que foi a cruz, a ponto do próprio Pai virar as costas para ele, algo que na eternidade nunca aconteceu, e o tratá-lo como um verme. Isso por conta do meu e do seu pecado, isso por conta de tudo aquilo que nós fazemos que não glorifica o nome do Senhor. O próprio Filho de Deus é tratado por ele mesmo como um verme, como alguém que deveria ser pisado e esmagado. Ele carregava um castigo que era nosso. E por isso o Salmo 22 descreve esse sofrimento que era terrível. Mas no capítulo 23, esse Messias, ele olha para o seu próprio Pai e ele recebe do seu Pai consolo. Aquela alma que antes era descrita como angustiada, no capítulo 22, no 23, ela recebe consolo do Senhor através do pastoreio de Deus. E a primeira verdade que a gente pode destacar nesse texto é que o Messias ele é pastoreado pelo Senhor. E eu queria rever com vocês os versículos de 1 a 3, que nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Quando a gente olha para esse texto e entendendo que Davi ele escreve esse salmo com base na sua experiência como pastor, a primeira pergunta que a gente faz olhando para esse salmo é a seguinte: quais são as responsabilidades de um pastor para com suas ovelhas? E aí Davi ele relata isso aqui, dizendo que o pastor deveria suprir todas as necessidades básicas da vida da ovelha. E eu tenho visto de perto isso, porque meu sogro ele cuida de ovelhas. E é interessante porque ele tem que estar perto delas para tirar elas de um lugar e levar para outro. E se ele não estiver perto, elas se perdem no meio do caminho por conta dos insetozinhos que ficam voando na cabeça dela. Ele tem que levar ela para algum lugar onde ela possa beber água e saciar sua sede, que é bem tranquilo. E ele tem que colocar a comidinha dela nos horários certos e tem que levar ela para comer no lugar certo todo santo dia. E ele tem que ser bem próximo dela. Quando Davi escreve esse texto, ele diz que Deus ele reproduz isso com o próprio Messias. E Cristo, portanto, nesse texto, ele diz assim: olha, Deus, antes a minha alma ela estava angustiada e agora o meu próprio Pai, o Senhor, ele me guia para pastos verdejantes, onde eu posso ter a minha fome saciada, mas também para águas tranquilas, onde eu posso saciar a minha sede. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de estar no meio da rua, no frio, e com um casaco pesado, levar uma chuva muito forte. É terrível porque um casaco pesa. Agora, para pensar numa questão básica. O corpo de uma ovelha é envolto do quê? Lã. Vocês já pararam para pensar
Por que é que um pastor nunca leva uma ovelha para beber água num rio caudaloso? Ovelha, eu vou usar essa expressão, ela é tão besta que ela é capaz de entrar ali dentro, se afogar e morrer. E por conta do peso da lã que tem nela, ela pode afundar e realmente morrer e não conseguir nadar. Parem para pensar, vocês já viram como mascote de um time de natação uma ovelha? Não tem como. E é interessante isso, irmãos, porque essas necessidades básicas, elas são supridas pelo Senhor na vida do próprio Messias. Cristo olha para o seu Pai e ele entende que esse cuidado que o Pai exercia para com ele era em todas as áreas de sua vida. Não se apartava em nenhum milímetro do viver dele. Esse pastor cuidava de uma forma graciosa demais para com seu próprio filho. E o versículo 3 vai mostrar que esse cuidado não era só com relação às necessidades físicas que o próprio Messias tinha. Ele vai dizer que ele renovava as suas forças. E é interessante porque em outra tradução ele vai dizer assim, ó, ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. E quando ele descreve que a sua alma está sendo refrigerada, isso é muito, muito, muito interessante. Porque no Salmo 22, o próprio Davi diz que o Messias tinha sua alma angustiada até a morte. E um dos versículos desse Salmo descreve que angústias do inferno se apoderaram da alma do Messias. Isso é interessante porque quando a gente olha para o que aconteceu no Getsêmani, onde Jesus Cristo, somente contemplando o cálice da ira de Deus, ele soa sangue e ele entra num estado de agonia extrema. E agora ele diz, o Senhor refrigera minha alma. E ele não só refrigera minha alma, ele me guia por caminhos certos, caminhos pelo qual ele demonstra e revela a sua justiça, não por um mero amor que ele sente por mim, e aqui me entenda, mas para que se cumpra aquilo que ele prometeu. Deus, sendo fiel ao seu próprio nome, ele faz com que se cumpra as suas promessas. E o Messias, sendo direcionado pelo Senhor, ele é totalmente abraçado pela graça de Deus que o acompanhava em todos os dias de sua vida. E esse nome citado aqui, acredito que os que estiveram há alguns meses atrás, quando a gente meditava sobre o Salmo 119, esse nome que é colocado aqui é também muito importante para o entendimento desse texto, porque o nome Senhor que é usado ali é aquele nome, Jeová. E esse nome revela a imutabilidade de Deus em exercer a sua graça para com aqueles que Ele ama. E Jesus, ele olha para o seu próprio Pai e ele o chama desse Deus que é fiel à sua aliança e que de forma imutável cuidaria dele. E Jesus Cristo diz assim, olha, ele me guia por veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor daquilo que ele prometeu. Ele vai fazer cumprir a redenção que ele prometeu por meio da minha vida. E Jesus Cristo olha para o seu próprio Pai e diz assim, por amor do seu nome, ele faz com que isso se cumpra. Isso é interessante, irmãos. Porque aí o Salmo vai começar a mostrar que o Messias também, ele era seguramente direcionado por Deus. Porque Deus, ele conduzia Cristo de uma forma tão segura que o salmista ele pode dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer nada. Eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer a cruz que está à minha espera. Eu não vou temer a zombaria. Eu não vou temer as cuspidas que ele levou, as chicoteadas que ele levou. Ele não temeu, porque o Senhor, o seu pastor, se colocou juntamente com ele. E aqui esse grande pastor recebe um perfil de um grande anfitrião também. Aquele que não abandonaria, aquele que ama e não deixaria com que ele se perdesse no vale da sombra e da morte. Geograficamente, esse vale era o fosso que existia no encontro de grandes montanhas. E os pastores, quando ele levava as ovelhas para pastos verdejantes, ele tinha que subir os montes, porque era geralmente lá que tinha uma grama verdinha, bonitinha, e tinha também água. E daí ele precisava
descer de uma montanha, passar pelo fosso que existia entre essas duas montanhas e subir outra para poder guiar as ovelhas e assim fazer com que elas tivessem suas necessidades supridas. Só que esse vale era um lugar propício, tanto para que predadores viessem atacar as ovelhas, como para que ladrões e salteadores se colocassem naquele lugar, a fim de matar o pastor e dispersar as ovelhas. Só que nesse trajeto, esse pastor, ele não abandonou as suas ovelhas. Pelo contrário, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele não permitiu com que as suas ovelhas fossem dispersas. Ele se colocou à frente delas, ele sangrou por elas e ele conquistou a vida eterna pelas suas ovelhas. Esse pastor, ele nos dá a confiança de viver uma vida em paz, uma vida rodeada do seu cuidado, que é soberano e eterno, porque ele se faz presente em todos os momentos da caminhada com as suas ovelhas. E aqui a gente pode olhar para o Novo Testamento e ver que esse bom pastor é também o próprio Cristo. Na verdade, é Cristo, porque ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quando o ladrão e os salteadores vêm para poder matar, roubar e destruir, eu não fujo. Pelo contrário, esse grande pastor pisou na cabeça da serpente. Ele derrotou o grande inimigo e ele traz a paz e a vida eterna para as suas ovelhas. As suas ovelhas agora ouvem a sua voz e obedecem e caminham junto com ele, porque entende que nele há segurança e a vida eterna. Esse pastor, ele tem um cuidado tão maravilhoso que em nenhum momento da vida das suas ovelhas, as ovelhas podem dizer que se sentem inseguras e sozinhas. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o texto também continua afirmando que esse pastor, que tem um perfil de um grande anfitrião, ele cumpre com as suas responsabilidades como um cidadão israelita, porque antigamente o povo de Israel tinha uma lei que obrigava cada morador dali a cuidar de todos os peregrinos que, cansados da peregrinação no deserto e de grandes viagens que eles estavam fazendo, eles eram responsáveis por acolher aqueles peregrinos em suas casas e assim cuidar deles. Davam um banho, davam uma roupinha lavada. E aí você para e pensa, eles não tinham Nike, eles não tinham sapato da Adidas, eles não tinham esses sapatos que hoje a gente usa e caminha tranquilo. Eles usavam uma sandália que era de pau, com tiras de couro. Se tem uns abençoados por aí que tem o pé do jeito que tem hoje, com toda essa tecnologia para cuidar do pé dessas pessoas, imagine naquela época como é que estavam os pés desses peregrinos viajantes. Imagine como é que estava a situação desses peregrinos. Só que daí o texto vai passar a mostrar o seguinte, que esse Messias, ele é ungido pelo próprio Senhor e ele é abraçado, ele é trazido para a casa do seu próprio Pai. Esse grande anfitrião o traz para perto de si. E o texto vai relatar que é preparado diante dele um banquete, na presença dos seus adversários, na presença dos seus inimigos. E a aproximação do texto mostra claramente que o seu cálice transbordava, o seu copo era cheio até derramar. E não podemos olhar para esse texto de forma superficial. Devemos olhar para esse texto de acordo com o que a Bíblia fala. Porque se esse texto está falando do Messias, o que ele vai descrever agora é pesado. E eu queria fazer umas perguntinhas para você, um bate-bola, para que você pensasse junto comigo em coisas que esse texto afirma. Primeiro, é preparado um banquete para ele. E todo esse trajeto da história da redenção para Cristo foi algo cansativo e altamente desgastante. Mas esse Jesus, quando ele é recebido na casa do Pai, ele é preparado para ele um banquete. E aí isso é feito na presença dos seus adversários. Perguntas básicas. Quem são os inimigos de Deus? Não pense que é Satanás e os demônios. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Talvez seja muito bom para você viver nas coisas desse mundo ou participar das coisas que esse mundo oferece. A Bíblia afirma que você, quando vive assim, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia afirma que esses inimigos de Deus, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Que eles seguem a sua vida buscando satisfazer os prazeres do seu coração. E enquanto isso não acontece, eles vivem loucamente presos e escravos aos seus pecados. E a Bíblia diz que eles seguem o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós nos encontrávamos. E talvez você se encontre ainda. Talvez você ainda seja o inimigo de Deus. Talvez o mundo seja muito melhor para você do que ter um relacionamento com Deus. Talvez satisfazer o seu coração e encontrar a felicidade e a paz que esse mundo oferece seja o que tu mais busca na tua vida. E se você parar para refletir no seu íntimo sobre quem você é diante de Deus, talvez a sua consciência o acuse como inimigo de Deus. E aí o texto diz que Jesus Cristo, ele recebe um banquete na mesa dos seus adversários. E é dito aqui que o seu cálice transborda. E se vocês olharem lá para o texto de Salmo capítulo 75, versículo 8, lá nos é dito o que... Eu vou abrir aqui, Salmo 75, versículo número 8. Eu vou ler, vocês não precisam abrir, foi porque eu esqueci aqui o versículo. O Senhor Deus tem em sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Essa mesma imagem é utilizada em Apocalipse para dizer que Deus tem uma taça que está cheia e está transbordando de um vinho que não mais espumega, de um vinho que não é mais misturado com espuma, de um vinho que não tem mais graça, mas que é um vinho que representa o transbordar da ira de Deus. Certamente você é abraçado pela graça de Deus todo dia. Eu também, porque eu merecia estar no inferno nesse exato momento. Todos nós, se compreendermos quem é Deus e a sua santidade, mereceríamos estar no inferno, e merecemos, na verdade. E é dito nesse texto que o Messias, ele tem um banquete preparado na presença dos seus adversários, e que ele tem esse cálice transbordando na minha e na sua presença. Sendo assim, nós devemos nos olhar de acordo com o que a Bíblia nos apresenta diante de Deus. Por conta do pecado, somos adversários de Cristo. Somos inimigos de Deus e estamos em sua presença. Deus é justo e Ele certamente punirá aqueles que merecem. E quando a gente olha para isso aqui, a nossa mente é atingida pelo agir do Espírito Santo. E vem à nossa mente uma imagem do Novo Testamento, onde esse Messias, ele ora ao Pai dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Contudo, seja feita a tua vontade. E ao invés de exercer a ira dele contra mim e contra vocês, ele pega esse cálice e bebe. Ao invés de punir os seus adversários, Cristo toma até a última gota o cálice da ira de Deus no meu e no teu lugar. Cálice que era destinado a mim, cálice que era destinado a você. E ele faz isso por amor a todos que pertencem ao Senhor. Ele faz isso por amor àqueles que são alvos da graça de Deus e àqueles que podem ser alvos da graça do Senhor. No sentido de que
Deus ele amou tanto o mundo, que ele fez isso. E imagine aí, Deus ele é perfeito, o seu Filho é perfeito, nunca pecou e nunca fez algo de errado nem em toda a eternidade. E por conta da minha mentira, por conta do meu orgulho, por conta da minha soberba, por conta de pecados que eu e vocês cometemos, o próprio Filho de Deus agora, ele é tratado como um verme diante de Deus, por beber esse cálice. Isaías 53 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído e carregou um castigo que era destinado a mim e a você. Esses dias eu estava conversando com minha avó em casa e minha avó ela disse assim: no inferno vai ter os demôniozinhos que vai ficar furando a gente eternamente, tem outras pessoas que vão ficar em cima de uma mesa de ferro pegando fogo, tem outras pessoas que vão ficar acorrentadas de cabeça para baixo numa fogueira, e outras pessoas, meu Deus, não quero ir para o inferno não. Aí chega minha prima e diz assim: não, teve uma mulher na China que teve a visão do que seria o inferno vai ser uma tortura eterna e um monte de demônio vai estar lá para exercer isso aí, mas Satanás não vai não, porque ele vai estar solto aqui no mundo. Quando a gente passa a entender o que seria o inferno, a gente olha para a cruz de Cristo, e isso deveria fazer com que o nosso coração se quebrasse, porque o inferno é a total ausência da graça de Deus e a presença constante e eterna da sua ira, da sua justiça. Cristo na cruz sofreu o meu e o inferno de todo aquele que nele crê. E aquele que não crê já está condenado e já está no inferno. Pertence ao império das trevas. E é necessário dizer que talvez alguns de vocês estejam ainda no império das trevas, com a ilusão de que eu vou ser bonzinho a minha vida toda e Cristo não vai me punir, porque eu sou um adversário dele legalzinho. Eu sou um adversário bom, eu ajudo pessoas, eu não sou uma pessoa má. Quando chegar o último dia, irmãos, não vai ter essa historinha. E aí eu queria levar você a pensar: será que você é o adversário de Deus? Porque se for, eu preciso dizer que hoje, Deus, como diz um teólogo, Ele está com sua mão estendida, chamando você, dizendo: venha. Eu posso perdoar todos os teus pecados e lançar todo o teu passado no mar do esquecimento. E aí você vai se tornar nova criatura. Isso aconteceu comigo. Antes eu vivia sem Cristo e vivia uma vida intensa e depravada, vamos dizer assim. No sentido de que, por mais que eu não usasse drogas, por mais que eu não tivesse envolvimento promíscuo, eu vivia uma vida sem Deus e buscando a minha felicidade nas coisas que esse mundo oferece. E quem me conhece antes de ser cristão, ou até quem tem memória assim de quando eu cheguei nessa igreja, vai saber que eu não era uma pecinha boa, de verdade. Mas Deus, em sua graça, resolveu me salvar. E esse evangelho transformou meu coração. Eu odiava crente, eu pensava que eles eram um bando de doido que ficava falando sozinho, assim, de cabeça baixa. E do contexto onde eu venho, eram outros tipos aí, tal, que é meio animado. Aí é complicado. Eu pensava que eu não queria ser crente na minha vida. Eu nunca imaginei naquela época que eu estaria aqui onde eu estou hoje. Mas Cristo, quando Ele quer, Ele transforma. E a sua voz, ela ecoou meu coração, e meu coração foi destruído. E por isso Deus, Ele quer fazer a mesma coisa na tua vida. E Ele te chama, mas ao passo que tem uma mão te chamando, tem outra que está aqui segurando algo. Haverá um tempo, irmãos, em que essas duas mãos vão se abaixar. E não mais vai haver a oportunidade de você vir a Deus e ter um relacionamento com Ele. E eu não sei se para alguns de vocês isso vai se encerrar hoje, quando sair do culto, ou amanhã, quando for fazer uma viagem, ou talvez durante essa semana, ou talvez daqui a 10 anos. Talvez alguns de vocês pensem: não, eu vou ter uma vida com Deus quando eu for mais velho. Ou eu não tenho mais tempo de ter uma vida com Deus, ou eu sou tão miserável que eu não posso ser transformado. Deus te chama para que você creia nele e o reconheça como seu Senhor. E não pense que você tem muito tempo para isso.
Porque quando essas duas mãos se abaixarem, a ira de Deus vai ser revelada. O tempo cessou. E aí você não vai ter mais a oportunidade de vir para Deus. E aí hoje Deus está dizendo assim, ó, vem logo. Deixa essa vida pecaminosa que tu tens, se arrepende. E eu vou te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Sou eu quem vou te transformar. E enquanto você pensar que você vai se transformar, realmente você nunca vai vir para perto de mim não. Porque você não tem poder de abandonar os seus pecados. Essas mãos serão retiradas, irmãos. E não haverá mais graça. Mas algo interessante, esse grande pastor e esse grande anfitrião, que tinha a sua responsabilidade de cuidar de peregrinos, exerce esse poder agora. E porque o Messias tomou todo o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar, ele é totalmente capacitado agora, para que como um grande anfitrião, ele cuide dos peregrinos que tem aqui neste mundo. E aí a gente chega no versículo número 6, que para mim é maravilhoso. Porque o versículo número 6, ele nos diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Quando esse grande anfitrião, ele recebia pessoas em casa, ele recebia a responsabilidade de não somente dar um banho, dar uma roupa, dar comida e água. Ele também ungia aquelas pessoas do calor, com óleo, com perfume, com azeite, na verdade, por conta do calor que aquelas pessoas estavam sofrendo da caminhada do deserto. E aí ele cuidava daquelas pessoas. E quando aquelas pessoas se sentiam bem, ele chamava 2 dos seus escravos para que durante o resto da peregrinação daquele peregrino, esses 2 escravos pudessem garantir que aquele peregrino ia chegar lá. E aí esse grande anfitrião, ele bancava tudo. Se esse peregrino passasse fome, se ele tivesse alguma doença, se ele precisasse de qualquer coisa, esses 2 escravos iam cuidar dele. E isso é o que acontece com nós. Porque bondade e misericórdia, o amor e a graça de Deus nos acompanham até o fim da nossa jornada. E isso é interessante, irmãos, porque em todos os passos que nós damos, a graça de Deus e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. E é fato que vamos falhar nesse caminho. É fato que iremos trôpegos e como ovelhas bestas, iremos nos desviar dos caminhos. Mas esse pastor, ele se põe no caminho junto com nós. E o seu bordão e o seu cajado nos consolam. Se estivermos trôpegos, o seu cajado encurvado na ponta é usado para nos levantar. Se precisarmos de sua disciplina, o seu bordão irá nos corrigir. Mas o fato é, ele nos acompanha nessa jornada e a sua graça, a sua misericórdia nos acompanham. Não temos desculpas para não caminhar com esse bom pastor. E o fato é que ele está chamando você. E aí, te faço uma pergunta. Até quando você vai viver longe desse pastoreio? Até quando você vai viver longe de Cristo Jesus? Até quando você vai viver distante do cuidado soberano e amoroso e imutável de Deus? Quando nós nos entregarmos a Cristo de forma verdadeira, nós passaremos a enxergar Ele não somente como esse personagem que é remontado em alguns quadros, como eu estava cantando há pouco, como um Cristo triste e vencido, cheio de amargura e dor. Eu não creio nisso. Cristo é rei, soberano, assentado sobre um alto e sublime trono. E aí vocês estão se perguntando, de onde é que eu tiro isso? Olhem para o versículo 24. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor fundou a terra e os mares e tudo que nelas se contém. Quem pode subir ao monte do Senhor? Será que você, com seus pecados e suas imperfeições, pode subir na presença de alguém que é santo? Não. Quem pode permanecer na sua presença? Nenhum de nós. Somente aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem se entrega aos enganos que o mundo e as coisas da carne oferecem.
Pelo contrário, ele é abraçado pelo próprio Senhor e Deus o abençoa de tal forma que o salvará e ele declarará a justiça de Deus e será colocado como inocente. E aí ele vai dizer assim: tal é a geração dos que o buscam. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Recebem esse cuidado de Deus. Todas as pessoas que se entregam verdadeiramente a esse Deus, a esse Cristo, recebem esse amor que é imutável, recebem esse cuidado da graça e da bondade de Deus. Todos aqueles que verdadeiramente creem em seu nome. E aí o texto nos guia e nos direciona a olhar para Cristo como Ele é, o Rei soberano sobre tudo e todos, cujo nome está acima de todo nome, e cuja glória preenche toda a terra, cuja a criação obedece o seu nome e engrandece quem Ele é, dizendo: tu és Rei. E aí o texto diz assim: abram-se os portões, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei. E aí eu penso na imagem que um pastor chamado Paul Washer coloca, que aqui Jesus Cristo, após toda a sua obra aqui, Ele vai se direcionando ao trono do Pai. E naquele momento, nunca na eternidade, um ser humano chegou a tocar nos portões eternos. E quando eles menos esperam, surge o som. E os portais se abrem. E naquele momento, todos os 24 anciãos e os seres celestiais se prostram. E um deles pergunta: quem é este o Rei da Glória? E aí Cristo, exaltado e glorificado, caminha até o trono, como o Rei que Ele é. E um deles se levanta e diz: Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei da glória. E Ele caminha até o Pai, com escrito de dívida, meu e seu, com a nossa carta de adoção, assinada pelo seu sangue, e diante do Pai Ele diz: está consumado. Pai, terminei a minha missão. E se assenta à destra de Deus, e o Pai diz: Filho, está consumado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nos acheguemos, portanto, confiadamente ao trono da graça de Deus. Não deixe para amanhã, se entregue a esse grande pastor e grande anfitrião que vai cuidar de você, como Ele tem feito comigo e como Ele tem feito com vários outros aqui. Eu oro para que o Espírito Santo te incomode tanto que você se renda, que você se entregue e deixe de querer lutar com Deus. Que Deus te transforme para a glória do nome dEle. Amém? Queria convidar você, nesse momento, a abaixar sua cabeça e orar. E se você entendeu todo esse texto, enquanto o grupo de louvor vier aqui e estiver cantando a canção que vamos cantar, se você crê em tudo isso que foi pregado, se ponha de pé, se erga e diga: Jesus é o meu pastor, Ele é o meu Rei, eu me rendo. Ore ao Senhor. Na letra dessa canção, e se você crer nessa mensagem, eu gostaria de te convidar a ficar em pé e cantar juntamente conosco esse belo hino que fala sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para me salvar. Mas não cante essa canção sem depositar nele a sua fé. Cante convicto de
que Ele é o seu pastor.
Senhor Deus, amado Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Sabemos que, como nosso bom pastor, tu estás presente aqui nesta noite, Pai. E eu sei que tua voz ecoou em nossos corações, Senhor. E o teu Santo Espírito, nesse exato momento, tem incomodado pessoas, Senhor. Rogamos a ti, ó Deus, que verdadeiramente invada essas vidas e os transforme, Senhor. Levanta aquelas ovelhas que trôpegas, Senhor, estão caindo no caminho. Levanta e dá vigor àquelas que têm medo, Senhor, e que têm se encontrado amedrontado, Pai, diante do vale da sombra e da morte, Senhor. E Deus, transforma aqueles que são teus inimigos, Pai, e que eles não mais possam ser chamados de teus inimigos, mas de teus amigos, Senhor, e de filhos do Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, tu nos deu o melhor presente de todos, que é a fé no Senhor. E que o Senhor os salve, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos, Senhor. Amém.